Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. A fraqueza do homem e a unção de Deus. Sermão número 334, pregado na manhã de domingo, 9 de setembro de 1860, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Estou hoje fraco, embora ungido rei, e esses homens, filhos de Zeruia, são muito fortes para mim. 2 Samuel 3:39. Você lembrará que Davi foi secretamente ungido rei sobre Israel por Samuel, mas esperou muitos anos cansativos antes que a coroa realmente repousasse sobre sua cabeça. Por muito tempo, ele foi exilado do próprio país do qual mais tarde seria o soberano. Ele foi caçado pela crueldade implacável de Saul, até se tornar como uma perdiz nas montanhas, e os pés do cervo selvagem não estavam mais acostumados a fugir do que os de Davi. Um grupo de homens gradualmente se reuniu ao seu redor, dos quais ele se tornou o líder. E ele viveu a vida de um aventureiro, o líder de soldados heróicos que ao mesmo tempo protegiam seu país de seus inimigos estrangeiros e abrigavam seus súditos desafetos. Finalmente, Saul caiu em batalha no monte Gilboa, e Jonatas, o herdeiro legítimo do trono, também caiu naquela montanha sem orvalho. Davi foi assegurado da morte de Saul pelo fato de que a coroa de Saul lhe foi trazida por uma amalequita que disse que o havia matado, cujo crime Davi puniu com a morte, embora o amalequita esperasse ser recompensado com abundância de tesouros. Os próprios parentes de Davi imediatamente o reconheceram como o líder do seu clã, e ele, em Hebrom, começou a reinar sobre Judá e o sul do país. Mas a massa da nação não havia se rendido a ele, e Abner, o comandante em chefe do exército permanente de Saul, temendo perder sua influência e ser suplantado por Joabe, que naturalmente se tornaria o comandante em chefe sobre Davi, estabeleceu Isbosete como sucessor de Saul, e assim surgiram dois reinos. Davi era o líder reconhecido de um, e Isbosete o mestre da maior parte do território. Abner estava fazendo o papel de fazedor de reis e logo mostrou que sentia seu poder e pretendia usá-lo. Tendo se envolvido em uma briga com Isbosete por causa do desejo de Abner de tomar como esposa uma concubina de Saul, ele imediatamente ressentiu-se da interferência de Isbosete e determinou-se a derrubar o rei que ele mesmo havia instalado. Ele foi então a Davi e fez termos com ele, nos quais lhe entregaria o reino, e Isbosete deixaria de ser seu rival. Joabe ouviu falar disso, e não desejando ser suplantado, e talvez realmente acreditando que Abner não era honesto, segue atrás dele, o atrai de volta e, do lado de fora dos muros de Hebrom, uma cidade de refúgio, o mata a sangue frio. Um assassinato extremamente covarde e traiçoeiro. Davi não teve nada a ver com isso. Fez o possível para se exonerar disso e pronunciou uma terrível maldição sobre Joabe, o assassino, e sobre toda a sua descendência. No entanto, ele não teve a coragem, como rei, de convocar Joabe ao tribunal como um assassino. Davi temia ele. O homem tinha todo o exército às suas costas e, em vez de ser, como em seus dias de juventude, destemido diante do homem, Davi se tornou por um tempo um bajulador e permitiu que o culpado escapasse. Ele preparou um funeral glorioso para Abner e fez Joabe mesmo caminhar como enlutado no cortejo, acompanhado por seu rei, que cantou uma elegia poética e melancólica sobre o cadáver sangrento. Então Davi disse a seus cortesões e amigos: estou hoje fraco, embora ungido rei, e esses homens, filhos de Zeruia, são muito fortes para mim. Os homens que foram meus companheiros mais bravos e estiveram ao meu lado na hora mais sombria foram muito fortes para mim. Eles me obrigaram a aceitar uma ação
que minha alma detesta. São criminosos que não posso punir. Os filhos de Zeruia são muito fortes para mim. Foi necessário declarar esses detalhes históricos para situar meu texto em seu contexto. E agora, desejo mostrar como esse trecho da história sagrada é apenas a transcrição do que ocorreu muitas e muitas vezes na história e na experiência de todo o povo de Deus. A primeira observação que farei será esta: podemos ser ungidos e ainda assim fracos. Todo crente é um rei ungido. Ele foi realmente ungido no pacto da eleição antes que o mundo existisse. Quando Jesus Cristo foi estabelecido desde a eternidade, seu povo foi realmente estabelecido nele. Quando ele foi proclamado rei e quando seu pai prometeu honras gloriosas a ele como resultado do que ele faria, seu povo foi realmente constituído um sacerdócio real na pessoa de seu representante e cabeça do pacto. Cada filho de Deus também foi realmente ungido quando Jesus Cristo ascendeu às alturas e levou cativo o cativeiro e recebeu dons para os homens. Quando Jesus tomou o seu lugar à direita do Pai Eterno, em meio aos cânticos dos anjos e aos gritos dos querubins, todos os seus eleitos nele virtualmente assumiram seus tronos. Porque juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas em nossas almas, nosso tempo de unção ocorre naquela hora em que, chamados pela graça e lavados do pecado, começamos a reinar sobre o pecado, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a morte e o inferno em virtude de nossa união com Cristo. Todo crente é um rei hoje. Pode ser que ele não use sua coroa, mas viva abaixo de sua dignidade. No entanto, ele é um rei por direito divino. Ele é de uma raça real, não de uma raça divina. Ele é descendente dos lombos do Rei dos Reis e em breve entrará em seu pleno domínio, pois quando Jesus aparecer, então, sendo semelhantes a ele, ele reinará com ele para sempre. O cristão é, então, hoje, em muitos mais sentidos do que posso enumerar agora, um rei ungido, e ainda é totalmente possível que ele possa gemer: estou fraco, pois fraqueza e unção divina podem coexistir. Você pode ser o objeto dos grandiosos propósitos de Deus e ainda assim, em si mesmo, pode ser o mais humilde dos homens. Deus ainda pode pretender realizar por meio de você as maiores maravilhas e pode ser necessário que, como prelúdio a esses prodígios, você, que é ungido de Deus, seja compelido a sentir muito profundamente sua completa fraqueza. Os filhos de Deus muitas vezes são muito fracos na fé. Eles vacilam nas promessas por incredulidade. Nem sempre está em seu poder confirmar que Deus é verdadeiro. Eles sempre têm o selo de Deus sobre eles, mas nem sempre podem confirmar a promessa de Deus. Há momentos em que a força da carne pelo pecado tem vencido os poderes da alma. Quando não podemos ir além de clamar: eu queria, mas não consigo acreditar. Não duvido do seu amor por seu povo, mas é uma questão séria para mim se sou um de seu povo de todo. Os cristãos têm baixas de fé, assim como cheias. Têm invernos, assim como verões. Têm tempos de seca e anos de fome. Às vezes, eles são diminuídos e humilhados por opressão, aflição e tristeza. O olho de sua fé fica turvo, e a luz do rosto de Deus, sendo retirada deles, torna-se um dia triste para eles. E eles suspiram e choram e gemem e mal podem chamar suas vidas de suas próprias vidas. Ah, clama alguém, essa é a minha condição. Mas pensei que não poderia ser um filho de Deus, pois disse: se assim for, por que estou assim? Esta é uma falha comum com o povo do Senhor. Não pense que seu nome está cortado do registro por causa da fraqueza de sua fé, pois muitos há no céu cujos nomes na terra eram pouca fé, pronto para tropeçar, desespero e muito temeroso. Você pode ser um rei ungido e ainda extremamente fraco em sua fé. A fraqueza da fé de um cristão também pode afetar todas as suas outras graças. Deve fazê-lo, pois quando a fé é forte, toda outra graça é forte. Quando ela é fraca, todas as outras coisas declinam. Pode ser hoje que sua esperança tenha se tornado muito fraca,
Você está em escravidão pelo medo da morte e não vê as mansões nos céus. Você esqueceu que está em Cristo e agora não espera mais sua aparição. Sua esperança declina e todo o seu conforto morre. Tudo isso é possível e ainda assim você pode ser um rei ungido. Tome coragem, meu irmão. Quando não puder ler seu título, a herança é tão certa quando não puder sentir sua união com Cristo. A união não deixa de ser um fato e quando não puder esperar, mesmo assim, se você é de Cristo, sua alma está em sua mão e você nunca perecerá e ninguém poderá arrancá-lo dele. Deixe-me acrescentar novamente que quando o cristão enfraquece em sua fé e esperança, não é de se admirar que ele seja fraco em todos os seus esforços para servir o seu mestre. Ó, diz alguém, eu prego agora, mas não tenho poder na pregação. Eu oro, mas não é oração. Vacilo nos joelhos que deveriam ser fortes. Eu, que uma vez podia prevalecer e desafiar a terra e o inferno, agora tremo como Pedro diante de uma simples donzela. E sou abatido e envergonhado pela menor ameaça ou calúnia dos lábios de meu mais humilde inimigo. Ó, mas cristão, tudo isso também é possível. E ainda assim, você pode ser um rei ungido, pois há uma triste diferença entre o estado do povo de Deus agora e sua glória futura. Sim, e uma diferença maravilhosa agora entre os privilégios aos quais tem direito e os privilégios aos quais tem o poder de alcançar. Com certeza, se eles fossem o que poderiam ser e o que deveriam ser, seriam na terra quase tão felizes quanto no céu. Deus lhes deu poder para pisar em serpentes e desafiar a violência das chamas. Ele os cingiu com a majestade incomparável e sem igual. Ele colocou uma coroa de ouro puro em suas cabeças. Mesmo agora, ele os calçou com peles de texugo e os vestiu de azul, púrpura e linho fino. Ele os fez reis e sacerdotes para Deus, mesmo neste dia, e eles habitam nas cortinas de Salomão. Eles têm sua providência para sua provisão, têm seus anjos para seus servidores, têm seu céu para seu último lugar de descanso, e seu seio para seu lugar de repouso hoje. E ainda assim, muitas vezes eles são fracos e frequentemente abatidos por causa de grandes problemas e da força da carne e da perversidade de seus corações corruptos. Estou hoje fraco, embora ungido rei, e esses homens, filhos de Zeruia, são muito fortes para mim. Meus queridos irmãos, deixe-me observar que Davi, neste momento especial, sentiu sua fraqueza, mas particularmente porque estava em uma nova posição. Davi havia sido um aventureiro na caverna por tanto tempo que havia se acostumado com isso. E você nunca o encontra dizendo, quando se encontra em Engedi, estou hoje fraco. Não, depois da primeira temporada de amargura, acredito que ele veio a amar a sombria gruta de Adulão e as montanhas áridas eram caras para ele. Mas ele entrou em um novo lugar, nações estão a seus pés, os homens se curvam diante dele, é uma nova posição e ele diz, estou hoje fraco, embora ungido rei. Sempre que você faz uma mudança na vida, sempre que Deus o chama para outro conjunto de deveres, você certamente descobrirá o que talvez não acredite agora, que você é fraco, embora ungido rei. Aqui também, Davi enfrentou novas tentações. As flechas haviam sido disparadas contra ele antes de uma direção apenas. Agora, a tempestade cessa de um lado e começa do outro. Se os homens soubessem que a tempestade sempre viria de um lado da casa, eles a reparariam e fortaleceriam, e então não temeriam o vento. Mas se de repente girasse e pegasse o outro canto, como estariam preparados para isso? Cuidado, homens e mulheres cristãos, como vocês mudam de posição, pois muitas vezes é uma mudança para pior. As flechas podem não voar à direita, mas encontrarão você à esquerda, e talvez esse seja o seu lado mais fraco, e ali você será atingido na parte mais sensível. Davi agora não tinha mais as tentações que assediavam um aventureiro, mas aquelas que se aglomeravam ao redor do trono, pois onde há o mel da realeza, certamente haverá as vespas das tentações. Lugares elevados e o louvor de Deus raramente combinam bem. Um cálice cheio não é facilmente carregado sem derramar, e quem está em um pináculo precisa
de uma mente clara e muita graça. Então, além disso, Davi havia assumido novas responsabilidades. Era seu dever ter tomado Joabe e fazê-lo sofrer a pena completa da lei por ter matado Abner. Um rei deve defender os oprimidos e vingar os assassinados. Mas Davi falha em cumprir o seu novo dever, pois sente que está muito fraco. Irmãos e irmãs, deixarei este ponto quando apenas conjurá-los a lembrar que, quer vocês saibam disso ou não, quer novas circunstâncias tenham revelado isso a vocês ou não, vocês estão hoje fracos, embora sejam reis ungidos. Vocês nunca estão mais equivocados do que quando se consideram fortes. Vocês nunca estão mais próximos da verdade do que quando têm as visões mais baixas de si mesmos. Quando vocês são despidos, esvaziados e vertidos de vaso em vaso, é então que vocês estão onde deveriam estar. Quando podem dizer, não posso fazer nada sem ele. E ainda assim, podem sentir que podem fazer tudo com ele. Então vocês estão no ponto de segurança. Estão na véspera do triunfo e honra. Deus está com vocês e os abençoará grandemente enquanto souberem onde está sua grande força. O segundo ponto, não era de se admirar que o reino de Davi fosse fraco, pois era recém-conquistado. E não é de se admirar se também formos muito fracos no início de nossa vida espiritual. Quando um rei teve tempo para se firmar em seu trono e varrer diante dele este partido e aquele, seja pela política ou pelo poder da espada, e assim suprimir todo rival, então seu trono se consolida. Mas aqui está Davi, um homem que não é descendente da raça real e que, à parte da unção divina, que os filhos de Belial jamais reconheceriam, não tinha direito ao trono de forma alguma. E não é de se admirar que a casa de Saul lhe cause problemas, e que seus antigos camaradas, tomando para si mesmos muito por causa de seus serviços passados, sejam demasiado fortes para ele manejar. Jovem cristão, não é de se admirar que você seja fraco quando a boa obra começou apenas recentemente com você. Veja os cordeiros no curral. É bom que tenham sido tosquiados em tempo bom, pois o que aconteceria com o cordeiro tosquiado no vento não temperado? Devemos supor que o broto novo ficará tão firme quanto o carvalho, com suas raízes nodosas e seus ramos grisalhos, que foram torcidos juntos por muitas tempestades. O que? Um bebê lutará uma batalha, um recém-nascido sairá para a guerra. Você se admira porque a nova criatura é fraca. Maravilhe-se mais com o seu poder do que com sua fraqueza. Satanás triunfa sobre você e você se maravilha porque o velho Satanás é mais que um adversário para um jovem cristão. O velho mundo às vezes oprime seu coração e você se surpreende que um velho mundo com 1000 artimanhas seja demais para um bebê como você. O velho coração dentro de você, aquele velho Adão que tem 40 anos, parece ser muito mais forte para esse novo Adão que é recém-criado em você. Você não precisa se maravilhar. O velho homem teve tempo para reunir sua força, tempo para aprender as artes da guerra, e o novo homem ainda não está acostumado a lutar. É verdade que tem a graça infantil no coração da nova criatura que é mais forte do que Hércules, que estrangulou serpentes em seu berço. Já vimos o pecador recém-convertido estrangulando seus pecados e vencendo suas concupiscências. Mas não podemos esperar que ele seja sempre o mestre de seus medos, a ponto de vencer dúvidas, responder perguntas e confundir os opositores. Não, jovem cristão, confie no Senhor seu Deus, pois você irá de força em força, até que em Sião você aparecerá diante de Deus. Encontro muitos jovens cristãos que estão muito preocupados porque não alcançaram as realizações dos convertidos mais velhos. Você espera que as crianças carreguem fardos pesados, ou sejam hábeis nas artes, ou instruídas nas ciências? Não, esperamos por anos mais maduros e maior maturidade, e esperamos pouco do menino na escola. Assim como nos bebês na graça, seria uma tolice ociosa esperar a obtenção do homem maduro em Cristo Jesus. Alguns cristãos, como diz o velho puritano, nascem com barbas. Alguns jovens cristãos adquirem experiência muito cedo e Deus os chama para lutas difíceis e grandes empreendimentos, enquanto ainda são apenas cordeiros.
Mas nosso mestre geralmente não faz capitães de seus meninos tocadores de tambor. Não, não. Ele escolhe o homem para o lugar. Ele terá seus veteranos para as fileiras da frente e colocará os garotos atrás por um tempo. No entanto, às vezes eles avançam e, como Davi, derrubam Golias. E, ocasionalmente, os bebês e os recém-nascidos realizam obras maiores do que os santos veteranos, ainda que essa não seja a regra. Nem você deve suspirar e chorar se o reino jovem da graça, em sua alma, ainda parecer fraco e às vezes parecer tremular na balança. E agora outra comparação. Vamos observar que Davi era fraco apenas na carne e que o cristão é verdadeiramente fraco apenas lá. Por que Davi era fraco? Porque, disse ele, os filhos de Zeruia são muito duros para mim. Eu não consigo subjugá-los, não consigo mantê-los sob controle, não consigo gerenciar um reino enquanto espíritos tão turbulentos quanto esses se intrometem em tudo. Ah, Davi, e você não sabia disso antes? Como isso é diferente de sua linguagem quando você era apenas um rapaz? O filisteu não disse a você: venha até mim e darei tua carne às aves dos céus? Você não se conhecia como fraco naquela época? E ainda assim você disse: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ah, que queda é essa? Davi, você não deveria agora ter dito o mesmo? Joabe, eu venho até você em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E embora todos os exércitos de Israel estejam ao seu dispor e comando, eu farei justiça igual ao forte e ao fraco, e seu espírito assassino morrerá e sofrerá por causa do que você fez neste meu reino. Ó, que o trono virgem de Davi tenha sido manchado com o sangue não vingado de um homem assassinado. Aqui estava a falta de fé, você vê? Davi tinha um Deus tão forte quanto sempre, mas ele era fraco na carne. E isso, meus irmãos, bendito seja Deus, é a única fraqueza que um cristão pode conhecer. Nunca somos fracos em nosso Deus, sempre somos fracos em nós mesmos. Quando você está no meio de uma dificuldade e se senta e diz: eu não consigo fazer isso, quem já pensou que você poderia? Você deveria saber que não pode fazer nada. Mas se sua dificuldade for mesmo tão severa e sua posição for mesmo tão difícil, será que o braço eterno é muito fraco para a sua defesa? Será que o olho eterno é incapaz de ver através da dificuldade? Ou o amor eterno falhou com você? Ah, mas eu sou tão fraco. Claro que você é, e quanto mais fraco você for, melhor. Mas Jeová não é fraco. O eterno não desfalece, nem se cansa. Não há fim para a sua sabedoria. Davi era fraco porque vivia pela vista. Se ele tivesse vivido como nos dias de sua juventude, pela fé no Deus da aliança que havia o ungido, ele nunca teria reclamado de fraqueza, mas teria feito seu dever, mesmo que o próprio céu desabasse ao seu redor. Cristão, hoje pare de falar sobre o que você é e sobre o que você não é. Lembre-se de que o lugar do cristão não está na areia movediça da fraqueza criatural, mas na rocha inabalável da confiança divina. A razão pela qual a igreja destes dias é uma coisa tão pobre e trêmula é porque ela sempre olha para o homem e raramente olha para Deus. Se o mundo for evangelizado, examinamos nossos fundos, olhamos para as listas de nossos assinantes, contamos nossos missionários. Se contássemos e confiássemos em nosso Deus e olhássemos para Ele primeiro e apenas para Ele, poderíamos ainda dizer às nações mortas: vivam, e a voz da fé as faria viver, e os meios aparentemente inadequados logo seriam suficientes, se uma vez nossa fé bastasse para desafiar e pleitear a promessa de nosso Deus. Tenho certeza disso, meus irmãos, que há muito poucos cristãos na face da terra que vivem pela fé como deveriam. Sim, todos nós às vezes somos incomodados por essa lepra da carne, olhando para os meios, para as circunstâncias, para o que está diante de nossos olhos, em vez de sempre ver o que é invisível e descansar no braço poderoso que, quando não podemos vê-lo, ainda está trabalhando, e que, quando não podemos senti-lo, ainda sente por nós e sustenta todas as coisas com seu poder. Eu disse que éramos fracos apenas na carne, e agora quero que você observe, em quarto lugar, que é onde a carne é forte que somos fracos.
Porque Davi não era forte? Por causa dos filhos de Zeruia. No entanto, esses filhos de Zeruia eram sua maior força. O que ele teria feito sem Joabe e Abisai? Joabe, o homem que atacou a guarnição de Jebus, e Abisai, que matou 300 homens em uma luta 1 contra 1? O que ele poderia fazer sem eles? Esses eram os poderosos de Davi, aqueles que sempre lideravam a vanguarda e com um grito tremendo se lançavam entre os filisteus e dispersavam os incircuncisos. Esses eram o orgulho de Davi. Muitas vezes, sem dúvida, quando ele caminhava no meio de seus companheiros em Engedi, ele olhava para Joabe e Abisai e dizia: que ajudantes nobres, que homens, como treinados nos ousados feitos de guerra, com os pés pulando de rochedo em rochedo, como a gazela selvagem, com os olhos penetrando através da nuvem da batalha, com os braços cujo estrondo é como a tempestade, com rostos terríveis como leões, fazendo os corajosos tremerem. Esses eram o orgulho, a glória, a força de Davi, sim, e eram sua fraqueza. Assim é conosco. Qualquer que seja a nossa força na carne, certamente será nossa fraqueza no espírito. Deixe-me dar um exemplo. Jacó era um homem cuja força estava em sua astúcia. Ele era um homem de negócio sábio, era um calculista astuto, era sábio como os filhos desta geração, sim, mas essa astúcia era a fraqueza de Jacó. Era isso que sempre o colocava em apuros. Ele é astuto primeiro com seu pobre e velho pai Isaque. Em vez de deixar o assunto para Deus, ele precisava enganar seu pai com uma mentira, e como resultado disso, ele é expulso da casa da qual, de outra forma, sem dúvida, pela vontade divina, se tornaria um possuidor pacífico. Ele vai para Labão. Aqui, sem dúvida, ele olhou bem para si mesmo na barganha sobre Raquel. E como ele não confiava em seu sogro não confiava nele. E ele encontra Lia em vez da amada. Então chega ao ponto dos salários. E Jacó é muito sábio lá. Labão é duro com ele, então ele é muito astuto com Labão. Labão primeiro diz que ele terá as ovelhas malhadas. Então essas varas no bebedouro mostram o quão sábio era Jacó. Seus salários são mudados e mudados e mudados novamente. Mas Jacó engana Labão. Toda a história desse bom homem é de alguém forte em sua astúcia, mas fraco em sua fé, sempre um suplantador e, portanto, sendo sempre suplantado. Assim, a sabedoria do homem é mais um impedimento do que um auxílio ao propósito de Deus. Sempre que somos elevados por Deus para realizar qualquer trabalho para Ele, não devemos sentar e dizer: bem, acho que estou qualificado para o trabalho, porque tenho tais e tais dons. São precisamente essas coisas que você possui que serão os pesados obstáculos e não os bem-sucedidos auxiliares do seu trabalho. Lembre-se de que seus filhos de Zeruia serão difíceis de gerenciar. Eles serão muito fortes para você. Nossos irmãos galeses são os melhores pregadores do mundo, qualificados por Deus para isso, por seu espírito ardente. E ainda assim, se você observar a carreira de muitos ministros com espírito ardente, é exatamente isso que faz com que ele naufrague sua igreja por brigas e divisões. Um irmão escocês é qualificado para estudos teológicos pela serenidade do seu temperamento. E, no entanto, muitas vezes acontece que essa mesma serenidade frequentemente paralisa a sua vida e o prejudica como ministro da palavra. Eu acredito que a força dos ministros de Deus geralmente reside nos pontos onde eles são mais fracos. E sua fraqueza geralmente reside em sua força. Ou seja, a força natural será atenuada por uma fraqueza espiritual. E uma fraqueza natural será exaltada e se tornará o veículo e canal para a força espiritual. Muitas vezes tem sido assim. A própria aparência física de Paulo, sua presença pessoal, que diziam ser fraca e desprezível, se torna para ele motivo de glória. Ele se gloria em sua fraqueza, pois é o meio de dar honra a Deus. Isso é uma lógica estranha, diz alguém. É, Senhor, a lógica de Deus é estranha. Gideão teme os midianitas por causa do pequeno número dos seus soldados, mas o Senhor diz: o povo ainda é muito para mim. O rei de Judá, em outra ocasião, contrata para si com tantos milhares de talentos de metais preciosos um número de tropas mercenárias do rei de Israel. Agora, diz ele, vou vencer a batalha. Mas antes que a batalha comece, o profeta lhe ordena que envie esses homens de volta.
Deus pode fazer melhor sem meios do que com meios que são audaciosos o suficiente para pensar que são necessários. O Senhor sempre lançará a espada longe de sua mão quando aquela espada começar a se vangloriar. A Assíria é sua machadinha para derrubar os cedros, mas se a machadinha se vangloriar, a machadinha mesma deve ser lançada fora. E assim será com você se atribuir qualquer coisa boa que já fez a si mesmo. Deus o derrubará. Aprenda, em vez disso, a ser sábio, e se você tiver qualquer excelência ou qualquer poder, derrame desprezo sobre isso. E se tiver qualquer fraqueza e qualquer enfermidade, glorie-se nisso, porque o poder de Deus repousará sobre você. E agora, uma outra observação, e que Deus abençoe a palavra para o conforto de todo o seu povo. É esta: somos reis ungidos e ainda assim somos fracos, mas nossa fraqueza não impedirá nosso reinado futuro. O reino de Davi não vacilou, mesmo quando seu coração falhou, e teria permanecido tão firme se ele tivesse afastado Joabe e Abisai, que pareciam ser os pilares que o sustentavam. Deus tinha jurado que Davi se assentaria no trono. A força de Davi residia na fidelidade de Deus, não no valor de Joabe. Era um negócio de Davi acreditar que, aconteça o que acontecer, o propósito de Deus deve permanecer e Deus fará tudo o que lhe agrada. É exatamente o mesmo com você, cristão, hoje. Entenda, tão fraco quanto você possa ser e quaisquer que sejam os meios que tenham falhado com você, lembre-se que Deus disse isso: você será salvo. Ele prometeu que você será glorificado com Cristo e assim será, venha o que vier. Aconteça o que acontecer, Deus deve ser tão bom quanto sua palavra. Há alguns cristãos professos que acreditam que o povo de Deus pode se desviar e perecer eternamente. Eu não sei se eles pensam que é o cristão fraco ou forte, mas eles acreditam que há alguns que, embora sirvam a Deus por anos, sendo verdadeiramente regenerados, podem ainda em uma hora escura e má abandonar o Senhor seu Deus e podem ser finalmente rejeitados. Irmãos, rejeitamos, renunciamos e abominamos essa doutrina, como sendo não a verdade de Deus, mas uma insinuação de Satanás. Acreditamos que todo verdadeiro filho de Deus, do menor ao maior, todo homem que colocou sua confiança em Jesus, está tão seguro agora de não perecer eternamente como se estivesse na glória. Defendemos e ensinamos, e é nossa alegria acreditar que todos que se entregaram a Cristo e que foram salvos por seu amor serão guardados com segurança na hora da tentação e apresentados por fim sem mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante diante da face do seu Pai. Porque eles foram eleitos antes da fundação do mundo. E aos que dantes conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Esta é a corrente de ouro de Romanos. Vai de uma eternidade a outra. Não há interrupção no meio. Um filho de Deus pode cair, mas nunca viverá em paz no pecado como o mundo. Sempre logo retornará a seu Pai. É sobre essa doutrina que estou prestes a discorrer um pouco, enquanto digo que reinaremos. Fracos como somos, reinaremos no céu mais tarde, e tentarei mostrar-lhe por quê. Em primeiro lugar, se não o fizermos, todos os atributos de Deus sofrerão um eclipse. Onde está o poder de Deus, se ele não pode manter as pessoas que ele comprou com seu sangue e que ele chamou pelo seu Espírito? O poder do pecado é maior do que o poder de Deus. E a vontade livre, entre aspas, do homem, que na verdade é escravizada pelo pecado até o chamado eficaz, essa vontade deve ser onipotente e o propósito de Deus falhar porque os homens não deixam Deus ter sucesso. Eu digo que a onipotência de Deus seria manchada e borrada se lhe permitisse que o mais humilde de seus escolhidos se desviasse e perecesse. Onde estaria o seu amor? Se Cristo é onipotente e pode manter sua esposa e não o faz, onde está seu afeto? Se Jesus pode salvar seu povo e não fará, onde está seu amor e qual é o seu valor gabado?
Ou é do poder de Deus manter um homem afastado do inferno, ou não é. Se não for, então Deus não é onipotente. Se estiver em seu poder, mas não em seu amor, digo isso com reverência ao seu nome, não é o amor eterno do qual a Escritura fala tanto. Um amor eterno não pode morrer ou falhar. E então, sua sabedoria também sofreria. Se seus filhos ungidos não devem reinar, porque ele os ungiu. Porque um Deus sábio começa uma obra que ele não prossegue. Deus teria planejado algo que ele descobre ser um erro e, portanto, deixa de executá-lo. Deus nos livre de indulgir tal blasfêmia. E onde, meus irmãos, onde está a verdade divina? Que verdade haveria em um trecho como este? Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se um deles perecesse, esse trecho não seria verdadeiro. E novamente, as palavras do apóstolo Paulo: se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Onde estaria o raciocínio ali? Onde está a verdade de Deus nessas afirmações, se seu povo não for salvo pela vida de Jesus? E então o apóstolo Paulo foi enganado quando disse: porque estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus não quis dizer quando disse: os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não será removido, diz o Senhor, que se compadece de ti. Onde está o significado dessa segurança divina? Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esqueceria de ti. Eu digo, amados, que a Bíblia é como as cascas da prensa de vinho, quando o suco generoso foi pressionado, se você tirar a doutrina da perseverança final dela. Se Deus pode mudar, se seu propósito pode falhar, se seu amor pode ser retirado de alguém sobre quem ele sempre fixou, eu não sou cristão, nem pensaria ser meu orgulho e minha honra servir a Deus, se ele fosse tão infiel como essa teologia do livre-arbítrio o faz ser. Mas além disso, se todos por quem Jesus derramou seu sangue e todos que creem em Deus através de Jesus não forem salvos, então o Filho de Deus é desonrado. Ele é uma cabeça, mas é a cabeça de um corpo mutilado. Ele é um rei, mas é como o rei de Nápoles, um rei sem território. Ele é um marido, mas é um marido sem uma esposa, ou com uma esposa que está apenas pela metade lá, metade dele e metade do diabo. Então, mais uma vez, se o povo de Deus não for salvo, e se seus Davis não reinarem, então você tem que aceitar a alternativa blasfema de que Deus é derrotado pelo homem. Aqui está: Deus deseja me salvar, mas me dizem que meu livre-arbítrio pode dominar Deus. Fora com seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para ser Deus. Se for um Deus, prostre-se e adore-o, e seja um idólatra tão vil quanto os adoradores de Baal. Mas eu sei que Deus é mestre do homem, e que a vontade do homem nunca se igualará à de Deus, mas Deus terá o seu caminho. Eu pergunto agora, em nome da razão e da Escritura, o que pode impedir Deus de salvar o homem a quem ele prometeu salvar? Porque seu coração endurecido pode impedi-lo. Sim, mas ele tinha esse coração endurecido quando Deus começou com ele, e Deus superou esse coração ruim. Ele não pode superá-lo até o fim. Mas o homem pode não estar disposto. Sim, e ele não estava disposto no início, mas Deus o tornou disposto. E ele que dominou sua vontade, então pode dominá-lo ainda. Mas Satanás pode vencê-lo. E Satanás vai tornar o propósito eterno de Deus menos eficaz. E um filho de Deus vai ser um filho do inferno amanhã, vivo hoje, morto amanhã, então vivo novamente. Doutrina miserável. Onde está agora o nosso forte consolo, se essa for nossa porção? Ao apresentar algo como o Evangelho eterno, sinto confiança, porque vale a pena ter isso. Confie suas almas com Cristo hoje e você está salvo. Aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Não, dizem nossos antagonistas, ele não será.
ele pode ser ou não, ele pode acreditar em Cristo, mas se ele é salvo ou não, depende de sua própria vontade natural manter isso até o fim. Senhor, você mente contra Deus e a Escritura. Aquele que crê será salvo, aconteça o que acontecer. Sim, se ele continuar crendo. Senhor, não diz isso, diz, aquele que crê será salvo. Ele deve continuar a crer se creu verdadeiramente e de maneira salvífica. Onde Deus começa a obra, ele a levará adiante. Deixe-me citar novamente esse trecho. Dou a minhas ovelhas a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ah, disse o ministro tolo uma vez, mas elas podem se arrebatar. Uma ideia bonita. Ninguém as arrebatará de suas mãos. E elas podem se arrebatar como se não fossem humanas. O outro diz, elas podem escorregar entre seus dedos. Mas então, o que acontece com esse trecho? Elas jamais perecerão. Se uma de suas ovelhas perecer, essa palavra de Deus é falsa, ou então não tem significado racional. Eu estava andando recentemente com um cristão que não acreditava na perseverança final. Ele disse, não acredito que muitos cristãos verdadeiros se desviem e se percam. Não acho que 1 em 1000 faça, talvez nenhum em 1 milhão, mas é possível, apenas possível, e acho que devemos dizer que é. Mas eu disse, 1 em 1 milhão não melhora em nada o seu caso, porque se 1 em 1 milhão se perdem, por que não você? Por que não eu? Por que não o resto? Por que não todos? Se alguns, por quem Cristo morreu, podem perecer, por que não todos? E então um cristão pode morrer e nunca Cristo poderia ter visto o trabalho da sua alma. Se alguns que creem podem se desviar e perecer, por que não todos? Então, como a promessa se manterá se eles creem e ainda assim não foram salvos? Dou a minhas ovelhas a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se Cristo pode perder parte da sua igreja, por que ele não poderia perder todos? E então, ele poderia ir para o céu sem uma igreja. Além disso, eu disse, eu sentiria que se um filho de Deus, nascido de novo, uma nova criatura, pode cair e perecer, certamente deve ser eu. Mas por que um deve cair mais do que outro? Porque um é mais perverso que outro? O que é isso senão a velha aliança das obras? A permanência deles não depende de si mesmos, mas de Deus, da sua graça. Ela os faz perseverar. Como serão impedidos de cair? Pela graça de Deus, suponho. Bem, então, se a graça de Deus pode manter um, pode manter outro. E se ela não pode impedir que um cristão caia em pecado e se perca, como posso esperar que ela impeça outro? E se alguns cristãos perseveram e chegam ao céu, por que outros não poderiam? Qual é a razão? Porque alguns são melhores que outros. Então tire a coroa da cabeça de Jesus e coloque-a na cabeça da lei e cante, aleluia, para nossas boas obras, afinal. Não, meu irmão, quando sua alma é entregue a Cristo, é o negócio de Cristo salvá-la, não seu. Quando você é chamado eficazmente pelo Espírito e se entrega nas mãos de Jesus, como diz o hino, sua honra está comprometida em salvar a mais humilde de suas ovelhas. Todas as que seu Pai Celestial lhe deu, sua mão guarda com segurança. Nem a morte, nem o inferno jamais separarão seus amados do seu peito. No querido seio do seu amor, eles devem descansar para sempre. Voe para o seu seio, pecador. Voe agora, e você descansará ali para sempre. E nem o pecado, nem Satanás, nem o eu jamais o arrancarão dali. Pois aquele que crê é salvo, e a vida eterna é realmente eterna. Aquele que crê em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele recebe, na nova aliança, um novo coração para amar a Deus e jamais se afastar dele. Essa é a promessa da nova aliança. A água que eu lhe der será nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Que Deus lhe conceda a bênção da perseverança, pois é isso que ele faz com seus amados pelo amor de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.
Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha